Seja muito bem-vinda à nossa live de aquecimento aí para o MAD, o mini curso Ativação do Dinheiro, que vai ser exatamente daqui a uma semana, em 7 dias, nesse mesmo horário, às 20 horas, a gente vai estar começando a nossa aula super especial do mini curso Ativação do Dinheiro. Vocês estão preparadas, hein? Como é que vai ser? Quero saber quem ainda não se inscreveu para você já garantir aí a tua vaga. Então, na bio, né, aqui do Instagram ou na descrição desse vídeo, né, se você estiver vendo pelo YouTube, você tem aí o link para participar do nosso MAD. Então, realmente, você está aí convidadíssima para que esteja com a gente, tá? Essas lives aqui, que a gente já teve uma terça-feira, olha, se você perdeu a nossa live de terça-feira, eu te recomendo fortemente que você assista a live de conteúdo puro, rico conteúdo para você que é terapeuta, para você que é mulher espiritualista, para que você se intere sobre essa dificuldade, muitas vezes, de trabalhar com a espiritualidade, com esses assuntos, sem se sentir à vontade para você cobrar adequadamente do seu cliente, sendo bem paga. Então, eu realmente te recomendo, principalmente se você trabalha com a espiritualidade. E lembrando que não é só para quem trabalha diretamente com a espiritualidade, porque você pode ser uma empreendedora ou uma pessoa que trabalha como colaborador em alguma empresa e você não trabalha diretamente nem com terapias e nem com espiritualidade, mas você tem grande identificação com esses assuntos, tá? Então, para você, isso também é válido. Então, essas lives de aquecimento, tanto a que tivemos já na terça-feira falando sobre esse assunto que eu acabei de te contar, assim como essa, de que essa hoje ainda é de perguntas e respostas, é uma super oportunidade para a gente interagir, para a gente trocar aqui uma ideia sobre esses assuntos. Então, eu captei aqui algumas perguntas, algumas questões, algumas não são só perguntas, são alguns comentários, tá? Que eu recebi. Eu até vou verificar aqui, ó, gente, já vou te recomendar uma coisa importante, tá? Eu vou verificar se chegaram novas respostas. Por quê? Quando você se inscreve para o nosso MAD, o mini curso Ativação para o Dinheiro, tem duas ações importantes depois da inscrição. Então, a primeira é a inscrição. A segunda é logo depois que você se inscreve, você tem um botão para você entrar no nosso grupo VIP. E é muito importante que você esteja nesse grupo VIP, porque afinal de contas, no grupo VIP, eu vou entregar o link daqui a 7 dias, uma semana, uns minutos antes do nosso encontro do mini curso Ativação do Dinheiro, o MAD, tá? Porque o MAD não vai ser aqui ao vivo no Instagram, tá? O MAD vai ser uma aula fechada só para inscritos. Então, não adianta você ficar aqui me assistindo muitas vezes e não ter se inscrito ainda. Porque se você tem assistido os Reels, tem assistido as lives, tá dentro do grupo até, mas você não está acompanhando todo esse movimento, principalmente para quem não está dentro do grupo, só se inscreveu, você pode perder a aula no dia, porque ela não vai ser aqui, só cheguei no Instagram, entro e pronto. Não, ela vai ser uma aula fechada, então para isso você precisa ter o link de acesso à aula, tá? Então sejam bem-vindos quem for chegando, eu vou dar uma olhadinha até para aproveitar e trazer ainda para essa nossa live de perguntas e respostas, se alguém mais me respondeu o formulário, porque a terceira ação, eu falei, a primeira é se inscrever, a segunda é entrar no grupo, e a terceira ação é você clicar no link lá do formulário de pesquisa para que você responda essa pesquisa. A pesquisa é importante porque tem oportunidade de eu ainda acrescentar dentro da aula do MAD, do mini curso Ativação do Dinheiro, alguma questão, alguma dúvida sua, tá? Então é bem legal se você for lá e assistir. Mas assim, o benefício maior dessa live de aquecimento de hoje é justamente trazer toda essa interação para o MAD, tá? Porque o objetivo do MAD é o quê, gente? É eu te ajudar na ativação do fluxo do teu dinheiro para que você seja bem paga com o seu próprio negócio. Principalmente se o teu negócio é relacionado a terapias, à espiritualidade, tá? Mas, como eu disse, não só. Você pode ser uma mulher empreendedora, líder, que você atua em outra área, mas você
é tratada com terapias e você gosta disso. Então, é importante, tá? Lembrando, o link tá na bio, se inscreve para que você possa, então, garantir a tua vaga, já responde lá o formulário, tá? E eu sou a Gabriele, né, mentora de estruturação emocional, eu te ajudo você a ativar esse fluxo do teu dinheiro, tá? Para o teu dinheiro, principalmente, tá? Então, na aula de hoje, aqui nessa live de aquecimento de hoje, a gente vai falar sobre essas perguntas e respostas, tá? Principalmente relacionado ao assunto de mulheres que querem ser reconhecidas. Sabe quando você quer ser reconhecida profissionalmente por aquilo que você faz, né? Você quer ter sucesso, você quer, sabe, ser vista pelas pessoas, você quer ser escutada pelas pessoas. Então, esse é o foco dessas perguntas e respostas, tá? E todas essas perguntas e respostas, elas são muito baseadas nessas dúvidas relacionadas a essa questão de ativar o fluxo do teu dinheiro para que você seja bem paga, né? Para você ser bem paga com o teu próprio negócio, tá? Então, deixa eu ver aqui. Então, vou começar propriamente com as perguntas, tá? Eu selecionei, como eu disse, algumas perguntas que vocês me enviaram. Um brinde aqui para vocês. Deixa eu ver, fiquei até com esse microfone na mão para garantir, gente, que mas eu carreguei o microfone, então ele não vai dar queda aqui de energia, porque se o microfone ele não estiver funcionando, vocês não me escutam, né? Então, qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Então, olha só. Primeira questão que eu recebi foi sobre a pessoa dizendo que ela não consegue vender, porque assim, algumas vieram lá das caixinhas, outras vieram de conversa privada, né, no direct, do formulário, tá, de inscrição. Então, assim, uma pessoa falando sobre não conseguir vender, né, o seu próprio serviço para falarem... Desculpa, peraí, deixa eu reformular aqui. Essa pessoa, ela falou para mim assim, eu não consigo vender o meu próprio serviço porque chega na hora de eu falar, né, o preço, cobrar a pessoa pelo atendimento, eu não me sinto à vontade disso, tá? Então, não me sinto à vontade de falar o preço. Então, vamos lá, gente. Quem aqui percebe, né, e vamos dizer, sofre dessa situação, né? Acha que hoje isso é um impeditivo, né? Você não conseguir vender o teu serviço. Porque, afinal de contas, não importa o que é, né? Se fosse um produto físico, você precisa vender o teu produto físico, né? O teu negócio depende desse giro. Se é um serviço, também depende de você vender este serviço, tá? Porque o teu negócio, ele vai depender desse giro, tá? Então, quando você tem essas limitações para vender o teu serviço, tem algum cenário aí por trás. E o principal que eu vejo sobre essa dificuldade de vender o seu próprio serviço é justamente uma baixa autoestima, uma não valorização. Então, quando você mesma não se valoriza, não se reconhece, né? Porque com o título dessa nossa aula de perguntas e respostas sobre você querer ser reconhecida, quando acontece de você mesma, né, não conseguir vender o teu serviço, no fundo, embora a tua percepção seja que você quer ser reconhecida pelas pessoas externas, as pessoas de fora, mas na realidade você mesma não se reconhece como aquela profissional fantástica, maravilhosa, que pode, sim, e deve ter os seus produtos estruturados, os seus serviços estruturados para oferecer esse serviço para outras pessoas. Porque, afinal de contas, se o teu serviço ele oferece uma transformação, seja em que área for, mesmo dentro da área terapêutica, né, seja qual é a promessa que você traz do serviço que você oferece, e eu estou falando de resultado e transformação que você oferece. Eu não estou falando de ferramenta, ou seja, não importa se é terapia floral, se é constelação, se é Theta Healing, se é terapia energética, se é bioenergética, se é isso ou aquilo, não importa, isso é ferramenta. Importa você pode usar a ferramenta da constelação, ok, mas e aí, qual é a transformação que você promete para a pessoa? O que vai mudar na vida dela? Então, é sobre isso. Então, por trás dessa dificuldade de não vender o seu próprio serviço, tem aí uma não valorização, ou seja, você mesma não conseguindo se valorizar para então você pegar e vender ali o teu serviço, tá? Então, é importante
para quem tem essa dificuldade, tanto dessa pessoa como com quem se identifica com essa dificuldade de vender o seu próprio serviço, de falar, né? É como se fosse assim, né? Tem um atendimento e a hora de falar, olha, para quem cobra depois, né? Isso é para quem, na realidade, cobra o trabalho, o serviço depois que que a pessoa é atendida, né? Porque muitas pessoas, elas vão dar o preço e tudo e vai ter o pagamento antes de começar o trabalho, né? Antes de ter o atendimento efetivamente. Então, nesses casos, quando tem essa dificuldade de falar, inclusive até uma sugestão, né? E bem-vinda Lucy, que foi chegando, como uma sugestão para quem se identifica com essa dificuldade, até você já começar a trabalhar em você, de você já falar o preço do teu atendimento, do teu serviço, antes do atendimento. Ou seja, quer dizer, desculpa, isso provavelmente já foi feito, porque afinal de contas a pessoa vai aceitar ir para o atendimento com você se ela já sabe quanto que ela vai pagar, né? Que nem ninguém vai entrar num atendimento no escuro, ok. Então, desculpa corrigindo o que eu falei. Mas não só você comunicando, como você já inclusive deve fazer, o quanto você cobra, a pessoa concordou com você, e no momento que ela concordou com você, você já pode cobrar literalmente, você já pode mandar o link de pagamento, a chave do teu Pix, aí você vai ver qual é a forma de pagamento que ela prefere. Você prefere pagar no Pix ou você prefere pagar no cartão? E aí você vai enviar essa forma de pagamento. Ou seja, na hora que você atender essa pessoa, ela já te pagou. Então, aí você já começa a quebrar um pouco também essa barreira dessa primeira questão que trouxemos aqui. Só que, claro, que se você não tiver um amor próprio muito bem estruturado, muito bem equilibrado, estabelecido, você acaba tendo essa dificuldade. Então, precisa estar com o amor próprio aqui, ó, em alta, muito em alta, e a tua sensação de valorização, de autovalorização. Tá? Vamos para a segunda questão e vou tomar um gole d'água. Essa aqui, ela veio de uma mentorada que comentou isso comigo, ela tá até em processo tomando florais, tá? E ela comentou assim, ó, eu não me sinto confiante, olha só, não me sinto confiante e preparada para gerar resultados para as clientes, tá? Então, essa questão aqui veio da nossa mentorada e que ela falou isso, né? Então, alguém aqui tem essa sensação de, tipo assim, não se sentir confiante o suficiente para você conseguir gerar resultado para a pessoa que você está atendendo, que você vai prestar o serviço, né? Por exemplo, deixa eu ver se para produto se encaixa, acho que fica meio estranho, né? Porque depende o que você tem de produto, se é um produto físico e ele gera um resultado para a pessoa, né? Gera uma transformação. Porque em qualquer negócio, mesmo, vamos dizer, gente, mesmo num negócio de um produto físico, o produto ele gera uma transformação, tá? Vamos pegar aqui que eu tive uma ideia aqui de um exemplo, ver se vocês concordam comigo. Eu virei água aqui na minha mesa. Olha só esse exemplo, ver se vocês concordam. Por exemplo, uma roupa. Aí me veio aqui um vestido. Vamos pegar um vestido bonito, um vestido bem lindo, feminino, de mulher, tá? Então, pensa aí na tua imaginação um vestido super bonito. Não precisa ser eu tô imaginando aqui um vestido super bonito, sabe? Um vestido bem especial para você fazer um passeio bacana. Não precisa ser não um vestido de festa, um vestido bonito para você passear aí num bom restaurante, alguma coisa assim. Então, pensa, é um produto físico que é um vestido. Então, para quem vende esse vestido, qual é a transformação que tu vende junto com o vestido? Porque, se a gente for pensar, ele é só um vestido, assim como isso aqui é só uma lapiseira, isso aqui é só uma taça. Mas, assim, e aí? Qual é a transformação? Qual é o resultado que esses objetos geram? Então, por exemplo, nessa questão do exemplo do vestido, um vestido, ele vai gerar o quê? Um momento em que essa mulher vai se sentir linda, maravilhosa, que ela vai experienciar um passeio, que ela pode ser, inclusive, observada por outras pessoas, porque ela vai estar arrasando naquele vestido lindo. Então, percebem que
Um vestido vendido é um produto físico, mas esse produto físico, ele gera um resultado. Então, na verdade, quem vende o vestido, ele não vende um vestido. Você vende essa mulher se sentindo linda, maravilhosa, poderosa, com uma autoestima lá em cima, porque ela está realmente embelezada através desse vestido. Então, para quem vende algum produto físico, você vende ou o produto ou você vende o resultado e a transformação que esse produto gera. Então, nesse exemplo, para quem vende o vestido, a pessoa vende o vestido ou vende uma mulher linda, maravilhosa, empoderada, se sentindo super valorizada porque ela tá linda e maravilhosa dentro do vestido. Tu percebe que tem toda uma transformação que as coisas geram? E isso a gente está olhando simplesmente para um produto físico. Então, tu imagina um atendimento terapêutico, o quanto isso transforma a vida de uma pessoa. E é aquela coisa, terapeuta vai gerar um resultado que vai resolver a vida inteira da pessoa. Se você ficar esperando por isso, se você se cobrar por resolver todos os problemas daquela pessoa que está sendo atendida por você, principalmente se você é uma terapeuta, você vai se frustrar. Então você não pode entrar com toda essa expectativa. Você vai atender naquele assunto que você atende e um micro resultado, algo que naquela consulta, né, naquela consultoria, atendimento, aí depende como é que você chama, como é que é, naquele momento que você gerou aquele micro resultado, você já fez tipo assim, sabe aquele negócio, aquela expressão, a consulta tá paga? O curso tá pago? Por quê? Porque uma única transformação, mesmo que aparentemente diante de um conjunto maior, seja uma transformação pequena, mas nunca se esqueça que é de pequenas em pequenas transformações, é um passo a passo, um passo depois do outro que a gente vai criando as grandes transformações. Então não tem aquela expressãozinha de, como é que é de grão em grão que a galinha enche o papo? Então seria mais ou menos esse raciocínio. Então é isso, porque você vai gerando esses resultados. Então, para quem não se sente confiante e preparado para gerar o resultado para o seu cliente, você tem que começar a pensar, e essa forma de pensar, essas ideias, esses exemplos que eu dei aqui, é uma forma para você rever isso, né, e pensar. Porque, sim, senhora, você pode gerar esses resultados para suas clientes e às vezes você não está percebendo, mas você gera os resultados. É que talvez você esteja se cobrando de que, meu Deus do céu, a fulana marcou uma consulta comigo e agora, em 1h30, eu tenho que resolver os 50 anos de vida dela. Gente, não vai dar certo esse raciocínio, porque você vai se frustrar como terapeuta. Porque você não vai resolver a vida de ninguém em uma consulta. Não vai. Agora, você pode e deve sim gerar alguma transformação e algum resultado para essa pessoa, tá? E isso é natural, porque primeiro que você já tem que ter estruturado como que é, o que você propõe naquele atendimento, então você pode fazer isso de uma forma assim mais racional, e se você é muito intuitiva e utiliza essa tua intuição no atendimento, ali tu vai sentir a técnica, a ferramenta, o que tu vai puxar da tua, como eu brinco, né, da tua caixinha de ferramentas para você aplicar ali naquela pessoa e ela se sentir melhor e ela ter algum resultado saindo dali naquele momento, depois de passar contigo. Tá? Então, comece a se sentir mais confiante. Agora, claro, a confiança, a autoconfiança principalmente, ela deve ser constantemente revista, retrabalhada ou trabalhada caso você ache que ela está totalmente abalada, tá? Então, é importante isso, tá? Uma outra dúvida e questão que apareceu, um comentário que veio, vamos a cada pergunta, a gente fala toma um gole de água. Então, uma outra questão que veio foi a dificuldade de vender por uma sensação de rejeição, tá? E aqui veio especificamente essa questão de não valorização, no sentido de se sentir inferior àquela cliente, tá? Inferior à situação. Então, isso também é uma pessoa que passou num atendimento comigo, depois sabendo os feedbacks, ela comentou exatamente dessa forma aqui, tá?
Então, essa dificuldade de vender por uma sensação de rejeição, eu também já passei por isso. Eu percebi que eu começava a ficar com medo de oferecer o serviço e tudo, porque no fundo demorei muito tempo para identificar isso. Por isso que quando eu trago isso de forma tão aberta, falando essas coisas para vocês, gente, pode contribuir para você. Por quê? Porque muitas vezes você pode não ter parado para pensar racionalmente sobre isso, mas como eu já senti isso também, e de repente você escuta eu falando, você diz, putz, eu nunca tinha pensado que podia ser assim, mas faz todo sentido, né? Então é essa questão assim de medo e dificuldade de vender o seu trabalho, o seu serviço, por medo de rejeição. Então, como eu disse para vocês, lá atrás eu identifiquei, há uns anos atrás, que quando eu ia falar, no caso era mais até na época, quando eu vendia o trabalho relacionado à nutrição, porque naquela época eu ainda não estava na terapia. E aí eu percebi, identifiquei que eu conversava sobre o assunto, qual era a questão que a pessoa estava buscando, então ela queria marcar uma consulta de nutrição e tal, preço, toda aquela parte, mas no fundo eu não sabia como finalizar essa conversa, e aí eu ficava com esse medo de a pessoa, no final das contas, não querer marcar a consulta. E se a gente for analisar, realmente, uma pessoa que ela te procura, fala com você e depois, no final, ela conclui, ela não marca a consulta, realmente, de alguma forma, nessa conversa para o agendamento, quem estava agendando, o próprio profissional ou uma secretária, alguém que estava fazendo esse processo de agendamento, teve alguma falha que deixou algum fio solto, porque se a pessoa está com um problema e alguém te indicou para resolver o problema dela e tal, ela já vem referenciada, ou ela já veio da rede social para você, de alguma forma ela chegou ali. Então, se ela chegou de alguma forma em você, é porque ela já está te procurando por alguma coisa específica. E aí, se você ou quem vende para você, porque você pode ter uma equipe, você pode ter uma pessoa que você tenha, que ganha um percentual, e enfim, tem diversas formas, né? E aí ela responde as mensagens, enfim. Ou é você que faz isso, tem esse ponto. Então, como vai levar essa conversa para o agendamento, tá? E realmente, se a conversa não é muito bem conduzida, pode chegar no final e a outra pessoa do outro lado dizer, tá bom, obrigada, depois eu vejo, depois eu mando mensagem para marcar, alguma coisa assim. E, ou seja, você recebeu um não. E quando se recebe um não, para quem tem isso mal resolvido dentro de você, uma sensação de rejeição, uma sensação de abandono, isso vai bater fundo dentro de você. Porque emocionalmente isso vai estimular um gatilho dentro de você. E é um gatilho de dor. É um gatilho de dor, é um gatilho de um problema não resolvido na tua vida. E normalmente os problemas não resolvidos na nossa vida, ele vem da infância. Gabriele, mas mês passado, ano passado, aconteceu isso, aquilo, um trauma. Tudo bem, só que esse trauma do mês passado ou do ano passado, ele é só uma repetição de uma coisa que aconteceu na tua infância, que foi a origem. Foi o trauma original, o primeiro. O que aconteceu a primeira vez. E depois que acontece esse, que é a primeira vez, você vai repetir ele quantas vezes? Na verdade, vai repetir a vida inteira se você não se tratar. A vida inteira. Eu lamento te falar. Você vai estar com 60, com 70, com 80, 100 anos, até lá no caixão se remexendo com trauma. Horrível, né? Pesado esse negócio, pois é. Então, infelizmente, as pessoas vivem isso, tá? Mas, no assunto vendas, se tem aí alguma coisa mal resolvida de rejeição, o que acontece é que na hora que alguém não marca com você, aquilo ali vem à tona como um gatilho e você fica mal, fica se sentindo rejeitada, não valorizada, mas na verdade é você que não está se valorizando, porque é você que não está se posicionando, tá? E aí você de repente vai se sentir inferior e na verdade você não é inferior, você que está colocando assim. Porque se a gente for ver, todos nós como espíritos somos semelhantes ao nosso Criador, porque nós somos parte dele. Então, nós somos imagem e semelhança, não é? Do Criador. Se nós somos imagens e semelhança do Criador, nós somos perfeitos. Mas o que acontece? Acontece que vem esses traumas e a gente começa a criar historinha na nossa cabeça, e porque essa historinha na nossa cabeça, ela vira uma programação mental
pro lado negativo, pro lado errado. Então, uma programação mental que você não vale nada, uma programação mental que você é uma incapaz, uma programação mental que você é insegura, uma programação mental de que você não dá conta. Percebe que chato essa repetição? Eu tô fazendo um jogo aqui no que eu tô fazendo com vocês aqui. Eu não tô só falando palavras. Eu repeti aqui, eu martelei aqui em você. É isso que acontece. Entende? Então, enquanto não resolve isso, não resolve todos os outros assuntos da vida, mas nem esse das vendas. Tá? Porque todas as áreas da nossa vida, elas vão estar pautadas, embasadas no seu ser. E o seu ser, se ele tiver trauma, se ele tiver questões mal resolvidas, você está com um grande problema. E você precisa resolver problemas. Porque enquanto você não resolver os seus problemas, você vai criar mais problemas. Então, você precisa fazer o quê? Transformar. Ou eu posso usar a palavra curar. Que eu tenho gostado muito de usar a palavra transformar para as curas. Porque, na realidade, a cura é uma transformação. É você mudar de um estado para o outro. Assim como a morte. A morte é uma transformação. Você muda de um estado para o outro. Porque a morte não existe. Ela é só uma perda de um corpo físico. O espírito, ele é eterno. Então, gente, sobre esse assunto de rejeição e não valorização porque se sente inferior, você precisa trabalhar isso em você para acabar com essa dificuldade de vender, tá? E aí até, vamos puxar um gancho aqui. Como que vai trabalhar essa dificuldade de vender nesse sentido? Como que vai curar essa rejeição, essa não valorização? Primeiro que vai ter que reprogramar essa parte mental. E quando eu falo em reprogramar, não é só uma reprogramação direta da mente, mas também vai ter que reprogramar nas tuas células o que você recebeu do teu DNA. É onde eu falo tanto e bato tanto na tecla de você limpar pai e mãe. Então, às vezes, eu recebo de pessoas que eu estou acompanhando, tá acontecendo isso na parte familiar, ou tá acontecendo aquilo na parte do casal, sexual, tá acontecendo aquilo outro na parte do trabalho, das vendas, do profissional. Tá. Nossa, eu preciso cortar isso. Tá. Primeiro vai precisar limpar a serpente do pai e da mãe, porque a base tá aí. E aí, o que às vezes não se percebe, tá? É que muitos problemas que você tem hoje na tua vida, eles estão relacionados a essa base de pai e mãe. Então, como é que eu vou resolver? Eu tenho lá um relacionamento e o negócio vai e não vai e volta, para pessoas às vezes que se separaram, ficam num vai e volta, e a pessoa percebe que não consegue se desprender. Como que se resolve isso? Precisa limpar a base, precisa limpar pai e mãe. Porque de alguma forma, né, uma mulher que vai e volta, ela tá espelhando o pai dela nesse homem que era o marido, namorado, daí, enfim. Então, tem que limpar a base, percebe? Então, isso é muito importante, tá? E aqui eu dei até um exemplo na parte de relacionamentos, mas no dinheiro é a mesma coisa. Para o teu negócio, para você ser bem paga, você precisa limpar a base. Porque se os teus pais tinham um monte de crença com relação a dinheiro, e você não limpar essa base, você vai fazer o quê? Você vai repetir a história deles para você honrá-los, para você evitar ficar maior que eles, para você evitar crescer mais do que eles. Então, tudo isso é um grande bloqueio. É uma grande trava que você está tendo, mantendo, e que não dá mais para manter. Tá? Então, a estruturação emocional, ela vai te ajudando em todo esse aspecto. Inclusive, no MAD, na semana que vem, tá? Nós vamos falar sobre aspectos como esse, tá? Que são importantes cortar, quebrar. Tá? Outra questão que veio acho que não passo credibilidade para cobrar. Aí por trás, novamente, vem essa questão de baixa autoestima. Porque a pessoa que ela acha que não passa uma credibilidade, ela simplesmente não está se valorizando, está se colocando, né, bem lá. Eu não vou dizer a palavra coitada que me veio aqui na cabeça, mas assim, também não vítima, talvez não seja bem vítima nesse caso, mas a pessoa não está se valorizando, não está tendo amor próprio. Como assim ter credibilidade? Ela não está se dando credibilidade, ela não está se enxergando e ela mesma não está. Novamente, eu vou dizer que é o assunto reconhecida.
Aqui eu coloquei, você quer ser reconhecida, né? Perguntas relacionadas a você querer ser reconhecida pelas pessoas à tua volta, ter sucesso, ser vista, né? Ser ouvida. Então, quando você acha que não passa credibilidade para cobrar alguma coisa, tipo assim, quem sou eu para cobrar? Eu já recebi essa pergunta. Quem sou eu para cobrar? Quem sou eu para cobrar ser bem paga? Você é você. Acontece que você não sabe quem você é. Então, por isso que você acha que você não é ninguém para cobrar o preço que você quer, que você merece. Porque você não acha que você merece. Ser bem paga, o que é ser bem paga? É R$200, R$300, R$500, R$1.000 por quanto tempo de atendimento? O que é ser bem paga para você? Então, hoje em dia a gente tem uma variabilidade gigantesca no mercado. A gente vai ter preços baratos mesmo, que até são uma vergonha. Eu digo que é uma prostituição do mercado. Porque eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco, sabe? Eu acho que a profissão prostituta não é só a profissão da profissão mais antiga do mundo. E também não acho, porque é como se fosse colocado de uma forma pejorativa. Não, aquelas moças, elas têm aquela profissão lá e elas se prostituem, então elas recebem dinheiro por fazer uma coisa errada, suja, que nada. Tem muitas que escolhem. Aí eu vou te falar, se você trabalha hoje com alguma coisa que você não gosta, você se prostitui na sua profissão. E aí? A moça lá que ganha vida fazendo sexo, a moça tá melhor que você nos conceitos morais. Porque o que as pessoas não percebem é que trabalhar com o que não se gosta é uma forma de prostituição, é uma forma de você não estar se valorizando, porque você acha que você não merece, que você tá ali sem rumo. Ah, vou fazer isso aqui, que é o que tem agora. É o que tem pro momento, é o que tem para hoje. Tem o povo que fala que é o que tem para hoje? Como que fica isso? Tá? Então, credibilidade para você cobrar o preço e você ser bem paga, você mesma vai criar. Mas para você criar isso, você vai precisar trabalhar internamente toda aqui, ó, estruturação emocional. Todo esse contexto. Toda a tua essência alquímica. Tudo isso você vai ter que se trabalhar internamente para você conseguir, então, ser bem paga, porque você vai se colocar dessa forma, tá? E aí veio outra questão que é... Peraí, mais um gole. A outra questão que veio é: tenho receio de assumir responsabilidades com outras pessoas, de dar orientações para a vida da pessoa. Essa aqui é interessante, porque responsabilidades, né? Assumir responsabilidades. Eu me identifico com isso, porque quando eu me formei como nutricionista, eu me sentia uma incapaz completa para atender uma outra pessoa e falar, dar orientação para a pessoa, mesmo que fosse na área nutricional, né? Porque se a gente for pensar um terapeuta... Ai, gente, peraí, eu tô batendo aqui a cadeira, senão cai aqui as minhas flores, e aí dá uma vez já aconteceu isso, só que foi no final da live, não foi ao vivo, não. Então, quando eu me formei como nutricionista, o que aconteceu foi que eu ficava realmente com essa sensação de como que eu vou cuidar de outra pessoa. Claro que aquilo lá foi outra época, quase 20 anos atrás, né? Então, depois de todo esse processo, hoje em dia eu passei por um vasto processo de transformação que hoje... Ok, esse é meu trabalho, mas eu me reconheço dessa forma porque internamente eu trabalhei muito meu amor próprio, minha autovalorização, para eu me reconhecer como uma pessoa que está apta e que pode cuidar de outras pessoas, tá? Mas você que é um profissional que trabalha atendendo as pessoas, você não tem responsabilidade pela vida do teu cliente, né? A responsabilidade é sempre da pessoa. Você vai lá e vai dar uma orientação. Eu acho que até aqui é interessante, porque principalmente quando a gente fala dentro das terapias, da ferramenta da astrologia, eu acho que é uma área que a coisa pega ali muito forte. Por quê? Porque um mapa astrológico, gente, ele tem muitas informações. Tá? E são as informações, as nossas informações da vida, as informações aqui que a gente nasceu com aquela foto. E o problema que eu acho que mora aí, que talvez tenha até uma relação, porque essa moça que enviou essa pergunta, ela é astróloga.
Então, eu entendo quando ela falou isso, porque assumir responsabilidade com as outras pessoas, no sentido de dar orientações para a vida da pessoa, como ela escreveu dessa forma, eu acho que entra muito essa questão assim, por exemplo, um astrólogo está com o mapa da pessoa na mão, vai falar ali de todo o contexto da vida da pessoa, vai dar orientações. Só que acontece, gente, que um mapa astrológico, ele tem as nossas potencialidades, mas ele tem desafios. Então, o problema são os desafios, gente. Por quê? Porque tu vai no astrólogo, vou dar um exemplo, né? Você vai lá num astrólogo e o astrólogo diz para você, olha, infelizmente, você nasceu com isso aqui, como se fosse um defeito, né? Olha, um defeito, malformação de nascimento, entre aspas, astral, né? Você nasceu aqui, esse planeta retrógrado aqui, ó, isso aqui vai ficar retrógrado pra tua vida toda, não tem solução, você tá ferrado mesmo. Pensa numa pessoa que tem dificuldade de comunicação, por exemplo. Ah, pronto, então você vai ter dificuldade pro resto da vida e tal. Não é assim que funciona. A astrologia alquímica não é. Por quê? Porque qualquer problema que a gente veja no mapa, nós tratamos. E não é assim, você vai ter que procurar aí no mercado alguém para te tratar sobre esse assunto. Não é assim, né? Na astrologia alquímica temos, né, a ferramenta. Então, quem vê, por exemplo, passa na consultoria de impulso comigo, eu faço essa leitura e ali mesmo eu já vou prescrever o tratamento, porque para mim, a pior coisa que sempre teve na minha vida era eu passar num atendimento, a pessoa me mostra, como já aconteceu em mapa astrológico. Você tem esse desafio aqui no teu mapa, Gabriela, então agora você busca, faz um exercício aqui, assim, assado, ou vai lá e faz uma terapia, assim, busca terapia, vai lá, busca uma terapia aí. Busca uma terapia por quê exatamente, se a pessoa nem sabe, né, assim, indicar especificamente e tudo mais, e mesmo assim, o que adianta? Você vai lá, lê o negócio e tchau, a pessoa não se envolve, sabe? Então, esse receio de assumir responsabilidades com as outras pessoas, realmente eu acho que tem que ter cautela. Tem que ter cautela. Eu acho que todo terapeuta, que nem, quer ver um outro exemplo? Quem lê tarô, cartas, né? Então, a pessoa vai lá, tira ali umas cartas e sai uma previsão macabra de alguma coisa, tá? Primeiro que cartas é completamente diferente de astrologia. Astrologia, você nasceu com aquilo ali. Cartas é uma questão do momento, do teu inconsciente, a situação ali do momento, tá? Mas a situação assim de cartas, aí não. Aí é aquela situação do momento, aí digamos que tem ali uma previsão catastrófica, alguma coisa que não é tão bacana. Mas você vai o quê? Vai acabar ali com a vida da pessoa, tá? Ok, você tem que ser sincera no teu atendimento, eu concordo com isso, tá? Mas eu acho que tem que ter cautela, porque eu já ouvi várias histórias de pessoas, por exemplo, no exemplo da astrologia, que foram fazer uma leitura astrológica, que fizeram como se fosse uma previsão ruim para a pessoa ficou anos da vida a fio traumatizada com aquilo ali, tá? Então eu acho assim que esse receio de assumir responsabilidade com a vida dos outros não tem que te parar, mas realmente é interessante você ser conscienciosa nos teus atendimentos para orientar as pessoas de forma íntegra, de forma adequada, tá? Mais um gole e a gente vai para as perguntas aqui da reta final, e aí a gente já encerra, tá, gente? Olha só. Aí veio assim também, tenho dificuldade de oferecer o serviço e falar, e ficar insistindo de que aquele serviço é bom. Então, na realidade, a questão de dificuldade de oferecer o serviço, até a gente já falou um pouco hoje, mas aqui vem uma parte que nós não falamos, que é uma questão que me trouxeram também, que é assim, dificuldade de oferecer o serviço e ficar insistindo, vou até repetir essa parte, tá? E ficar insistindo de que aquele serviço é bom. Aí eu vou te dizer, vendas não é insistência. Vendas são vendas. E as vendas são naturais. Se você acha, né, para a pessoa que escreveu isso, dentro dela, ela tem ali uma crença de que vendas é insistir. De que vendedor é aquele cara chato. Quem é mais antigo vai lembrar que antigamente tinha os vendedores de enciclopédia, acho que de dicionários também, que batiam na porta para ficar oferecendo lá o dicionário antigo, né? Então, venda não é insistência. E se tem isso gravado dentro de você, você precisa reprogramar isso.
tá? Você não pode ficar com essa programação, porque se você tiver essa programação de que vender é insistir, você vai ter problemas, tá? Porque vender não é insistir, primeira coisa. E se tá insistindo, realmente tá sendo chato. Porque a pessoa que está oferecendo um serviço, que está efetuando uma venda, ela não pode ser insistente. Porque senão tu perde o cliente completamente, tá? Porque uma coisa é tu oferecer o teu serviço para uma pessoa que tu sabe que está precisando e ela quer ou tá um pouco em cima do muro, você vai conversar, a venda é uma conversa que tem que trazer consciência para aquela pessoa que está falando com você, porque ela precisa da transformação, mas às vezes ela não sabe que ela precisa daquela transformação. Ela não sabe as consequências. Primeiro que ela não sabe, não tem consciência de em que momento ela tá, ela não tem consciência que ela precisa daquela transformação, e ela não tem consciência de que se ela não investir o tempo, o dinheiro dela mesmo naquela transformação, de que é uma questão de tempo, de 6 meses, de 1 ano, as coisas vão estar no mesmo lugar ou piores. Então ela não tem consciência de nenhuma dessas etapas, nem de onde ela tá, nem de qual é a situação, o que ela precisa em si, e nem o que de pior poderia acontecer depois, no futuro, se ela não tomar uma atitude hoje. Porque as pessoas costumam procrastinar, vocês concordam comigo? Então a pessoa às vezes está lá doente, está evitando marcar o médico, marcar o nutricionista, marcar o profissional que precisa, está com emoções desequilibradas e precisa ali desabafar e falar com a terapia e não marca. Então, às vezes, a pessoa fica só postergando, só que isso vai tendo consequências, porque essa parte mesmo das emoções, a consequência é isso virar uma doença. Então, ou também isso refletir no dinheiro da pessoa, porque o que as pessoas esquecem sobre o dinheiro, que é o nosso tema aqui geral desse meu posicionamento aqui na internet, que é ativar o fluxo do teu dinheiro, o que as pessoas esquecem muitas vezes é que pessoas que não estão prosperando, que estão com dinheiro travado, são pessoas que estão com uma doença. Porque tu acha que é só se tu tiver uma gastrite ou um câncer que você tá doente? Não é não. Não é não. Se o teu dinheiro tá travado, você tá doente. Eu sinto em te informar. Então essa parte as pessoas não querem ver, não querem enxergar, não querem saber. Então, vender não é insistir. Então, depois que você faz todo esse processo de mostrar para a pessoa onde ela tá, ela trazer consciência e ter essa noção do que está acontecendo e do que ela precisa, e o que ela precisa transformar, porque senão, numa questão de tempo, as coisas vão piorar, você vai oferecer daí um serviço, um produto teu. E aí, você vai deixar espaço para ela ficar à vontade. Então, isso em nenhum momento é uma insistência, vocês percebem? Não é uma insistência. Por quê? Porque vender não é insistir. Vender não é convencer na chatice. Vender é você mostrar que a pessoa precisa de você. Porque ela tem um problema, ela tem uma dor e ela precisa do teu serviço, do teu produto. A partir dali, ela já está consciente, ela já sabe de tudo. Ela sabe que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ela está com a vida do mesmo jeito ou pior, que normalmente é pior. E ela, mesmo assim, ela não quer marcar com você o teu atendimento. Tudo bem, deixa ela à vontade, porque de repente ela não vai querer marcar ali naquele momento, mas passado um tempo ela vai te procurar, porque você já deu consciência para ela. E se você ficar insistindo, ela não vai te procurar, ela nunca mais vai querer olhar para tua cara. Agora, se você conversou normalmente, equilibradamente com a pessoa, porque vender não é insistir. Se você está insistindo, você está tendo uma conversa desequilibrada com aquela pessoa, provavelmente nem seja uma conversa, é só uma insistência. Então, quando a pessoa fala que convencer que o serviço é bom, não interessa o serviço, interessa o resultado que o serviço dá. Lembra que eu falei do vestido, o exemplo do vestido? Então esse negócio de insistir que o serviço é bom, nada disso. Não existe serviço bom ou ruim. Existe o resultado que o serviço proporciona para cada pessoa. E cada pessoa vai ter um resultado diferente com o teu mesmo serviço. Porque para uma pessoa ele vai refletir em uma mudança dentro dela. Para outra pessoa ele vai refletir de outra forma. Ou seja, o que você vende não é esse bom ou ruim do serviço. Você vende a transformação que ele gera. É esse o ponto. Captaram? Para as pessoas designadas para você. Lembra que eu falei isso na live de terça.
Você tem pessoas designadas para você. E não é todo mundo. Por isso, você pode ser bem paga, você não precisa estar atendendo todo mundo. Até porque se você atender todo mundo, você não vai fazer cocô, você não vai ter tempo para você não vai dormir, você vai ficar velha, feia, porque você não vai ter tempo de ir pra academia, você vai ficar gorda, porque você não vai ter tempo de cuidar de você. E terapeuta que tiver com esses desequilíbrios precisa rever algumas coisas, precisa se tratar. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a nossa última para a gente fazer o nosso fechamento aqui. Veio uma questão aqui que é assim, quero resolver minha vida financeira, tá? Então, para a pessoa que tá assim, essa pessoa até ela já falou algumas vezes algumas coisas e ela usou essa expressão, quero resolver minha vida financeira, porque tudo tá travado, que não anda, essa pessoa já chegou a falar uma ocasião, eu quero atrair mais contratos, clientes, porque o negócio parece que anda um pouquinho e daí volta. Por quê? Uma das coisas eu já falei respondendo outras perguntas aqui. Primeiro ponto, você precisa tratar a base. Então, se a tua vida financeira está travada, você ainda não se resolveu internamente com papai e com mamãe. Tem que se resolver. Principalmente dinheiro é papai. Só que às vezes tem uma mamãe que influencia nesse papai. Ai, Gabriele, eu nem sei quem é meu pai. Tem que resolver com esse DNA que está dentro de você. Você pode não saber conscientemente. Só que você tem o DNA dessa pessoa. Então, mesmo que você não conheça teu pai, não tenha a menor ideia quem é o teu pai, não importa. Você precisa limpar o teu pai de dentro de você. Esse pai biológico não é o pai que criou. É o pai biológico. Mesmo que você seja uma adulta agora de 40 anos me assistindo, 50 anos, não importa. Você precisa limpar isso. Para que a tua vida financeira resolva. Então, se a tua vida financeira ainda não está resolvida, esse pode ser um dos motivos, não é só isso. Mas é a base. A base é resolver pai e mãe dentro de você. Outra coisa que você vai precisar olhar se você já resolveu, mas lembra que isso é uma soma de coisas. Não é uma coisa só, é esse conjunto. Você vai precisar saber se você está na tua missão. O que você veio fazer aqui na Terra? Você está na tua missão? Você está alinhada com ela? Porque se você não está prosperando, fazendo o dinheiro que você quer, você ainda não está na missão. Você ouviu falar, você mais ou menos já viu no mapa, mas não conseguiu botar em prática, continua com aquele teu trabalho lá que você odeia, que você não gosta, que você vai arrastada, coisa chata, não gosto de fazer isso, não gosto de fazer isso, eu faço por obrigação. Horrível, pesado. Isso trava a tua vida financeira. Isso não resolve a tua vida financeira. Tá? E outra coisa que você precisa reprogramar as tuas emoções e a tua mentalidade com relação ao dinheiro. Por exemplo, a questão anterior que a gente estava falando, que a pessoa comentou que eu tenho medo de ficar lá insistindo, né? Não usou medo, né? É o que eu falei anteriormente, mas sobre insistir para vender, isso é uma mentalidade. Vocês perceberam que eu expliquei toda uma forma sobre as vendas que não tem nada de chatice, não tem nada de insistência, né? É isso. Agora, resolver a sua vida financeira, você precisa tratar o pai e mãe, ver qual é a sua missão e se alinhar com ela, e precisa trabalhar a tua mentalidade, as tuas emoções. Porque quando eu falo em reprogramar emoções, é assim, é limpar mesmo aquelas raivas, aquelas dores emocionais, aquela inveja, que mais? Vergonha, culpa, perdão que tá segurando aí de alguém. É limpar tudo isso. Isso é limpar e reprogramar a parte das emoções. Porque enquanto tiver todos esses sentimentos, emoções ruins que eu acabei de citar aqui, a coisa também não anda, entende? Então é muito importante que você, para resolver a tua vida financeira, que você consiga mexer nessas coisas, mexer nessa estrutura. Inclusive, quando eu falo de estruturação emocional, que é a minha marca, o que é o que a gente pode usar dentro da estruturação emocional? É o método CAC. E é isso que eu acabei de falar para vocês. O C é de crenças, né? De você... Desculpa. O C é de curar os pais. É de curar os pais. O A é de se alinhar com a missão e o Q é de crenças. Então, quebrar essas crenças que te limitam, tá?
de quebrar as crenças que te limitam. Então, é o método CAC que a gente utiliza dentro da estruturação emocional. Então, você precisa curar os teus pais dentro de você, precisa se alinhar com a sua missão e precisa quebrar essas crenças que te limitam, mudar esse mindset, sabe? Quebrar isso dentro de você, quebrar essas emoções. Tá? Então, basicamente é isso, gente, que eu recebi de perguntas. A gente falou aqui de 7 perguntas, tá? O 7 é um número bacana, porque afinal de contas ele é um número importante no nosso universo. E então eu quero muito agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui no ao vivo. Quem estiver assistindo aí no gravado e chegou até aqui, comenta qual foi dessas questões que eu trouxe aqui, a que tu mais gostou. Comenta aí, da 1 a 7, qual foi a que tu mais gostou, tá? E já antecipo para vocês que na segunda-feira a gente vai ter mais uma dessas lives de aquecimento para o nosso MAD, o mini curso Ativação do Dinheiro, que vai acontecer na quinta-feira que vem, daqui a uma semana exatamente, tá? Então, você que ainda não se inscreveu para o MAD, vem e se inscreve com o link na bio, tá? E logo que você se inscrever, entra no nosso grupo e responde a pesquisa, tá bom? E eu te vejo no próximo encontro aqui e também lá nos stories, nos reels, e te deixo aqui, ó, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no teu coração, com muito amor e com muito dinheiro no bolso. Até a próxima!